com a palavra de Deus para o seu coração. Eu vou estar lendo aqui no livro de 1 Samuel, capítulo 17, apenas o versículo 42, o qual fala assim: E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Então, irmãos, aqui está falando de Davi, quando Davi foi para lutar contra o Golias, quando Davi foi até aquele acampamento no qual estavam seus irmãos para levar pão. Só que Davi chegou lá e se deparou de frente com aquele filisteu, com aquele gigante, o qual ninguém estava com coragem de enfrentar, igual nenhum daqueles homens, nenhum daqueles soldados preparados para a guerra estava com coragem de lutar, estavam todos com medo, o qual estava todos amedrontados com medo daquele gigante, porque normalmente ele era grande, como a palavra fala, era um gigante Golias, mas a Bíblia fala que aquele gigante olhou para Davi e o desprezou. Então a palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você no dia de hoje é essa: quantas pessoas têm te desprezado, quantas pessoas têm olhado para você, para o teu físico, para a tua aparência e têm desprezado, quantas pessoas têm olhado em você e não têm dado nada, porque têm olhado com os olhos carnal, têm olhado para a tua aparência, para o teu físico e tem desprezado, como fez esse gigante, o qual olhou para Davi, um jovem sem tamanho, aparentemente não tinha como guerrear contra ele, não era um soldado, não estava preparado para a guerra, não estava armado, e olhou e o desprezou. Quantas pessoas têm olhado para mim, têm olhado para você com desprezo, têm falado não vai dar em nada, não vai dar em nada? Quantas pessoas têm olhado para você? Quantas pessoas têm olhado dessa forma? Olhado de baixo para cima e têm olhado e não têm dado nada. E têm olhado e têm feito pouco caso de mim, pouco caso de você. Mas Deus fala para você no dia de hoje: não se preocupe, porque maior é o que está com você. Não se preocupe, porque Ele sim te conhece por dentro e por fora. E para Deus você é valiosa. Para Deus você é valiosa. Muitos podem até olhar pela tua aparência, muitos têm olhar com desprezo e não dá nada em você. Não dá nada em você. Mas Deus te ama, mas Deus te valoriza, porque aquele povo olhou para Davi com desprezo, aquele filisteu olhou e desprezou, achou que Davi não tinha nada, que Davi não era nada, mas Davi foi o único que venceu ele, foi o único que pôde derrotar ele, porque ele poderia não ter armas, ele poderia não ter escudo, ele poderia não estar preparado para a guerra igual aqueles soldados estavam preparados, mas ele tinha o essencial, ele tinha Deus, ele tinha a presença de Deus. Então Deus fala para você nesta manhã, no dia de hoje, enquanto muitos estão olhando para você e não estão dando nada, estão achando que você não vai dar em nada, que o teu ministério não vai dar em nada, que você vai parar, que você vai desistir, que você não vai conseguir, que os seus sonhos não vai ser realizados, que aquele projeto que você projetou não vai dar certo, que aquele casamento que você tem sonhado não vai acontecer, que aquela restauração que você tem buscado, que você tem orado pela tua família não vai acontecer. Mas Deus fala para você no dia de hoje: vai acontecer sim, não pare, não desiste, não temas ao que o homem está falando, porque para que Deus faça, para que a promessa dele venha acontecer na tua vida, você não precisa do sim do homem. Deus não precisa do sim do homem. O não do homem não interfere no sim de Deus para a tua vida. Então não temas porque estão te olhando, porque estão te rejeitando por causa da aparência, simplesmente estão olhando, que nem falou aqui para Davi, é um jovem de gentil aspecto, falou que era um jovem de gentil aspecto, mas simplesmente o rejeitou, simplesmente ignorou, porque achou que ele não tinha como lutar, que ele não tinha como guerrear contra ele, mas ele foi o escolhido de Deus, foi ele que Deus tinha escolhido para aquela guerra, para vencer aquele gigante. Então você foi o escolhido de Deus, você é um escolhido de Deus para vencer gigantes, você é a escolha de Deus. Então, enquanto muitos estão achando que você está derrotado, que você não é nada, que você não vai dar em nada, que você não tem nada para oferecer, continue como Davi quando estava lá no campo, apacentando as ovelhas do seu pai. A Bíblia fala que Davi matou gigantes, Davi matou urso, Davi matou leão. Então Davi podia ele não estar preparado como aqueles outros soldados, com espada, preparado para a guerra, para guerrear como um soldado, mas ele estava preparado como um soldado de Deus. Ele estava preparado como um soldado de Deus. Enquanto ele estava vencendo as batalhas dele lá naquele campo, onde ele matou leão e urso, naquele campo sozinho, onde ninguém estava vendo as guerras que ele estava vencendo, onde ninguém estava vendo as guerras que ele estava travando, as guerras que ele travava para defender aquelas ovelhas, para que aqueles animais, para que aquelas feras não comessem aquelas ovelhas. Ele estava com guerra travada lá onde ninguém via, onde muitos não viam, mas ali era o campo de batalha, ali era a preparação, ali era o campo de batalha o qual Deus tinha colocado ele para preparar, porque Deus já sabia o que tinha com ele, porque o que Deus tinha com ele era a unção de rei. Deus queria colocar ele em meio dos reis, fazer dele príncipe. Então não tema se você está sofrendo, se a sua luta está grande, se você está aí achando que está sozinha, que está jogado. Davi compôs até muitos salmos, Davi compôs grandes salmos, canções
canções melancoliosas, canções tristes, canções chorantes, quando Davi estava lá, sozinha, mas Davi falava, Deus é o meu bom pastor. Então você pode estar abandonado pelo homem, você pode estar sozinha, mas o bom pastor, ele está com você, o bom pastor, ele tem cuidado de você. Então não se preocupe se estão te desprezando, não se preocupe se estão olhando em você com olhar de desprezo e estão dizendo que não vai dar em nada. Deus manda falar para você nesta manhã, vai dar sim. Então não se preocupe com o não do homem, com o que o homem está falando de você, porque aquele povo desprezou, aquele gigante olhou e não deu nada em Davi, mas Davi era o escolhido para derrotar aquele filisteu. Então você é o escolhido de Deus. Por isso que as lutas estão sendo grandes, por isso que as lutas estão grandes, que a prova está grande, que você tem pensado até em parar, que você tem pensado até em desistir, mas não temas e não pare, porque Deus está contigo. Ele está contigo e você não está sozinha. Ele está contigo e esse deserto vai passar, essa luta vai passar. Então não se importa se estão te desprezando por causa da tua aparência, não importa se estão te desprezando por algo, se estão olhando para você com desprezo, porque aquele povo olhou para Davi com desprezo, mas Davi venceu e Davi foi honrado. Davi poderia sim ter passado pelo deserto que ele passou, ter estar sozinho na campo, mas ali era o campo de batalha do preparo dele. Então aí onde você está, o que você está passando não é por acaso, é para o teu crescimento, é o teu campo de batalha. Então aproveite para batalhar, aproveite para guerrear e cresça, porque aí Deus te colocou para o seu crescimento, não foi para a tua morte, mas foi para que você crescesse. Quando Deus nos coloca em meio ao vale, em meio a um deserto, não é para que nós venhamos morrer, é para que nós venha crescer, é para que nós venha amadurecer, para que nós possa dar fruto. Porque muitas vezes, se nós ficar no conforto, nós não vamos orar, nós não vamos buscar, nós não vamos clamar porque está tudo bem. Então muitas vezes Deus endurece o coração de pessoas, muitas vezes Deus permite até pessoas te perseguir, pessoas nos perseguir, mas é para que nós amadureçamos e colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida e sabemos que não é nós que guerreamos as nossas guerras, mas é Ele que guerreia por mim, é Ele que guerreia por você. Guarde essa palavra no dia de hoje para o teu coração e não desista por causa da luta, não desista por causa da afronta, não desista porque estão te desprezando. Porque Davi, a primeira impressão, desprezaram ele, mas ele não desistiu. Ele não desistiu. Até tentaram armar ele, Saul até tentou armar ele, tentou colocar a roupa dele, aquela couraça dele em Davi, mas não serviu para Davi. Por quê? Porque cada um de nós temos a nossa própria arma, temos a nossa própria armadura. Então a armadura de ninguém vai servir para mim, a armadura de ninguém vai servir para você, porque a tua armadura é tua. O que é teu é teu, o que é teu é teu. Então você vai lutar com o que é teu, porque Deus vai te dar força para lutar essa guerra. Deus vai te dar força para derrotar esse gigante. Eu não sei qual é o gigante da tua vida. Eu não sei qual está sendo o gigante, eu não sei qual está sendo a luta que você está travada, eu não sei qual a luta que está travada. Mas Deus fala para você no dia de hoje, esta guerra não é tua, Ele está com você e não vai te deixar envergonhado e nem confundido, porque grande Ele é e grande Ele pode, coisas grandes Ele pode fazer, Ele está com você. Então não se importe com as críticas, não se importe com os levantes, não se importe com as rejeições, somente adore, prostre o teu joelho e adore, porque grande é o que Deus vai fazer na tua vida. Da mesma forma que Davi foi honrado em meio àquele tanto de soldados, aqueles soldados preparados, armados, mas que nenhum teve coragem de lutar aquela luta, de lutar aquela guerra, de derrotar aquele gigante. Mas Davi teve, porque Davi foi o preparado e foi o escolhido. Então você foi escolhido e Deus só está te preparando. Você foi escolhido para uma grande obra nesta terra. Você foi escolhido para uma grande missão nesta terra. E tudo isso que você está passando é só a tua escola. É o teu preparo, como foi o preparo de Davi naquele campo. Se Davi não tivesse ficado naquele campo sozinha, enquanto seus irmãos estavam com seu pai, quando ele estava abandonado naquele campo sozinha, ele não tinha sido preparado, ele não tinha aprendido a matar leão, ele não tinha aprendido a matar urso, ele não tinha aprendido a cuidar das ovelhas, ele não tinha aprendido a apacentar. Então Deus permitiu que Davi fosse rejeitado pelo seu próprio pai, pelos seus próprios irmãos e ficasse naquele campo sozinha, porque ali era o campo de batalha, ali era onde ele ia crescer, ali era o lugar do crescimento, era ali que ele ia amadurecer, era ali que ele ia se preparar para matar o gigante. Então essa luta que você está passando, essa prova, é só Deus te preparando, é Deus te moldando para que você venha derrotar os gigantes da tua vida, porque grande vai ser os gigantes que vão se levantar, porque quanto maior é o chamado, maior é o levante. Quanto maior é o chamado, maior é a perseguição. Então não desista, não pare em meio à luta.
Deus fala para você no dia de hoje, não temas as afrontas, não temas as perseguições, porque grande é o que Ele vai fazer na tua vida. Tome posse dessa palavra e guarde ela no teu coração. Faça igual Davi, lute, não pare, porque Davi venceu. Davi sentou no trono. Você vai sentar no trono que Deus tem preparado para você. Você vai sentar no trono, você vai receber a coroa, você vai receber a coroa, você vai receber o prêmio do Pai, o prêmio do Pai. Amém? Guarde essa palavra no teu coração.